Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha podemos estar hoje aqui, no dia de hoje, nessa linda quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, dia 1/8 de 2024. Hoje nós vamos ler a lição da nossa revista da Casa de Oração, uma lição esplêndida, maravilhosa, uma lição rica, preciosa, em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 26, do versículo 19 ao versículo 23. A lição desse dia de hoje, dessa quinta-feira, a lição de hoje, dia 1º de agosto, vai falar como título: Não fui desobediente. A lição é essa: não fui desobediente. Ou seja, eu obedeci, eu fui obediente. É palavrinha difícil, né? Às vezes é o contrário. Nós somos desobedientes. Às vezes é o contrário. Pelo que não fui obediente, ó rei Agripa. Às vezes nós temos a vergonha de ter que reconhecer o contrário, a desobediência. Deus manda, Deus ordena, Deus fala para fazermos algo e a gente às vezes não cumpre. Às vezes nós não obedecemos, às vezes nós não seguimos, às vezes nós falhamos. Mas Paulo, afirmando ali diante de uma autoridade, diante de um rei, ele dizendo que ele não foi desobediente à visão, ao Cristo que apareceu a ele a caminho de Damasco. Lemos ontem, no dia 31 de julho, lemos a lição falando da conversão de Saulo. A conversão de Saulo, como ele se converteu, como ele se encontrou com Cristo no meio do caminho, como ele caiu por chão, caiu por terra, e ele levantou da terra cego, mas levantou-se da terra um novo homem. Ele levantou-se do pó, uma nova criatura, um novo ser, com novas ideias, com novas perspectivas. Ele se ergueu uma pessoa completamente diferente. O tombo do cavalo que ele teve foi pro bem dele. Às vezes, muito tem que cair pro seu próprio bem. Às vezes é pro seu próprio bem que você cai e rela o nariz. Às vezes é pro seu crescimento. Cair e quebrar a cara. Porque senão você continua no engano, continua na mentira, continua no pecado, continua na desobediência, como Paulo, um religioso e desobediente. Cheio de boas intenções, cheio de boas ideias, falamos na lição de ontem, todo religioso, todo bonitão, todo achando que estava certo e estava errado. E precisou cair do cavalo para entender que estava errado. Mas se levantou um homem maravilhosamente abençoado, um homem espetacular, levantou um grande homem, um grande apóstolo, um grande ensinador, um grande doutrinador. Levantou um homem que disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, então, agora na lição de hoje, ele está diante de uma autoridade, diante de um rei, testemunhando, falando do Senhor Jesus, falando do que ele cria, falando da palavra, a palavra de salvação, que Cristo se apareceu a ele, dizendo que ele seria um instrumento, seria um vaso usado para propagar e divulgar o evangelho, a verdadeira palavra. E ele então, de perseguidor, seria perseguido. É o que estava acontecendo ali. Ele estava na sua defesa, ele estava diante de um julgamento, sendo perseguido e podendo até morrer, se fosse o caso ali, sendo jurado de morte. E ele ali então, fazendo a sua defesa com o rei Agripa, sendo perseguido, um homem que há tempos atrás era um perseguidor. E o Senhor Jesus então transforma agora o perseguidor em missionário, em pregador. Transforma agora o perseguidor num servo, num obreiro. O título da lição de domingo, dia 4 de agosto, vai falar isso. Vai falar que o perseguidor, de perseguidor, se transforma num servo, num testemunha, num missionário. De perseguidor a missionário. Eu recomendo que vocês estudem a lição da semana. Aqui no canal Maravilhoso Conselheiro, eu faço um resumo diário de cada lição. E é muito bom, é muito proveitoso isso. Na segunda-feira, a lição nós falamos sobre Pedro. Pedro, um testemunha. Pedro, um servo ou testemunho ocular, falando o que viu e ouviu. Na terça-feira, falamos de João. João ali dizendo que ele é o testemunho dele pela experiência, que ele viu e ouviu, e a mão dele tocou a palavra da vida, a mão dele tocou Cristo, e ele falava então com autoridade apostólica, ele falava do que viu e do que ouviu. Então segunda falou de Pedro, na terça falou de João, e na quarta falou de Paulo, outro testemunha, outro servo que viu Jesus
indo no caminho para Damasco e caiu no chão. Os olhos dele viu qual é o Cristo glorioso, qual é o Cristo que tem um resplendor. Era meio-dia e a luz, o resplendor de Cristo foi tão forte que foi maior que a luz do sol. E ali a lição de quarta-feira, ontem, falou de Paulo. Então, segunda Pedro, terça João e quarta Paulo. E hoje continua a lição falando de Paulo. Hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto, continua falando de Paulo. Agora Paulo testemunhando diante do rei Agripa. Paulo agora dando testemunho, Paulo agora falando da sua fé, da sua conversão, falando isso diante do rei Agripa. E ele dizendo que não foi desobediente. Vamos ler Atos 26, a partir do versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo, e procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho. Olha, ele era um testemunha, dando um testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos, e devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. A lição de hoje, então, não é uma leitura extensa, então deu para fazer toda a leitura aqui nesse momento. Vamos, então, ir comentando cada versículo. No versículo 19, Paulo, então, afirmando o título da lição de hoje. Não fui desobediente à visão celestial. Como eu falei no início aqui da nossa lição hoje no canal, como nós somos o contrário. Como nós somos desobedientes. Cristo fala, eu não quero que você seja mentiroso, eu não quero que você mente. E hoje o crente mente. Ele não tem vergonha na cara de mentir na cara dura para a mulher, para a esposa, ele mente na sociedade, ele mente para as pessoas. Ele vai vender um carro, uma moto, ele vai vender um animal, ele mente. Ele fala que o animal não tem defeito, não. Ele fala que o carro a mecânica dele tá boa. Ele trocou a caixa todinha do carro. E mente. Aí depois a pessoa descobre que ele mentiu. E ele é crente. Olha a vergonha. Desobediente. O Senhor Jesus fala, eu não quero que você se ira. Eu não quero ira no meio de vocês, a cólera. Tira a cólera do meio de vocês. Tira a ira do meio de vocês. Eu não quero que vocês vivem em briga, em dissensão. Eu não quero discussões no meio de vocês. Eu não quero que vocês se dividem. Eu não quero divisões. E o crente entende o contrário. Briga, morde um ao outro, bate um no outro, xinguem uns aos outros. Eles entenderam Cristo mandando eles se dividir. Se dividem, cada um pensa diferente, então se divide. Sendo desobediente, fazendo o contrário. Mas o castigo virá sobre cada desobediente. A verdade é essa. O castigo, a punição de cada desobediência vai vir. E isso é certo, isso é fato. O servo que soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, ele vai ser cobrado com muitos açoites. Prepara o lombo. Se você é desobediente, prepara o lombo, tá? Você não gosta de obedecer não, né? O que a Bíblia fala, você gosta de fazer o contrário, não é? Prepara o lombo, fofoqueiro. Prepara o lombo, seu maledicente. Prepara o lombo. Quer desobedecer? Sabe a vontade de Deus, mas quer fazer o errado? Quer adulterar, quer fornicar. Você sabe que relação sexual ilícita é pecado. Fornicação, relação sexual antes do casamento é errado. Você quer prostituir, você quer fornicar. O adultério é errado. Trair, a mulher trair seu marido, fazer relação sexual traindo o cônjuge. É errado, mas você quer pecar, não quer? Peca, mete a cara no pecado. Faz o contrário do que Jesus quer, do que Jesus manda. Seja desobediente. O seu vai vir, o seu já está a caminho. O seu já está a caminho. Porque a punição e o castigo é certo sobre quem é desobediente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais
por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quer andar desobediente, não quer? Desobedeça. Quer andar na idolatria? Idolatra. Adore qualquer pedaço de pau aí. Pega um pedaço de pau, faz um bonequinho, fala que dá um nome qualquer pra ele. Esse aqui é João, esse aqui é Tomé, esse aqui é José. Dá um nome qualquer pra esse pedacinho de pau e reza pra ele, canta pra ele, louva esse pedacinho de pau. Idolatra, mas o seu tá vindo aí, tá? O castigo, o fogo tá vindo aí, pro lombo de cada desobediente. Você leu aí, em aquele que desobedece o evangelho. Você é ganancioso, avarento, ama o dinheiro, não ama? O dinheiro é seu Deus, não é? Você adora o dinheiro, mamon, né? Seguidor de mamon, né? Fiel a mamon. Adora a ganância, não é? Quanto mais tem, mais quer. Não é assim a lei? Quanto mais tem, mais quer. Nunca para, nunca cessa. É cada vez mais poder, cada vez mais poder. Sou tão poderoso, eu tenho tanto. Você com o seu poder, com as suas posses, com todo o materialismo que você tem, você vai pro inferno. E não tem um centavo que vai te livrar do castigo do fogo do inferno, ganancioso. Tenha apego à palavra, à simplicidade, à humildade. Tenha apego a Cristo, a verdade do evangelho. Isso que você tem que fazer. E não ser desobediente. A lição de hoje, Paulo diz, eu não fui desobediente. Você pode dizer a mesma coisa? Você pode afirmar a mesma coisa? A ira de Deus é sobre os filhos da desobediência. Então vamos prosseguir a lição. Paulo diz que não foi desobediente. E pela obediência dele, o evangelho se expandiu e alcançou muitas pessoas. Pela obediência dele, ele pregou e testemunhou em muitos lugares, a muitos gentios, a muitas pessoas. Muitos creram em Cristo. Muitos conheceram a verdade, muitos tiveram nova vida, muitos puderam se converter graças à obediência dele, porque ele não foi desobediente. Mas anunciei, primeiramente, os que estão em Damasco, em Jerusalém, que se emendassem e se convertessem a Deus. Paulo então pregando, e não foi desobediente, pregando que ele obedeceu a visão, obedeceu a ordem de Cristo, e ele então pregou, anunciou a todas as pessoas, começando em Damasco e Jerusalém. E assim ele pregou a todos que se emendassem e se convertessem a Deus. A conversão a Deus é algo importante. Mudar de caminho, mudar de opinião, mudar de pensamento, mudar de comportamento. No trânsito, a sinalização conversão significa mudar de direção. E se o homem está caminhando no pecado, é mudar de direção, parar de caminhar para o pecado, caminhar rumo ao céu. Se o homem está no álcool, no vício, é mudar de caminho, fazer uma conversão, mudar de direção, agora caminhar para o céu, para Deus, para Cristo. Conversão, então, é mudar de comportamento, mudar de caminho, mudar de posição, de comportamento. Antes eu era idólatra, agora eu não sou mais idólatra, adoro só a Deus. Antes eu era adúltero, mundano, hoje não sou mais adúltero, hoje eu mantenho a castidade, mantenho a santidade. Antes eu era mentiroso, antes eu era falso, enganador, dava calote, dava golpe, mentia pros outros. Hoje eu não dou golpe mais em ninguém e não engano mais ninguém. Hoje eu sou verdadeiro, hoje eu sigo Cristo, hoje eu falo a verdade. Converter é isso, é mudar de direção, mudar de caminho. Paulo então foi obediente e ele pregava para que todos então fizessem isso, mudassem de pensamento, mudassem de comportamento, mudassem de coisa errada, de vida errada, de pecado, uma vida santa, uma vida separada para Deus, uma vida diferente, uma vida cristã, uma vida que agrada a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Analisa aí o final desse versículo 20 aí. Obras dignas de arrependimento. É necessário que aquele que se converte, é necessário daquele que realmente tem uma mudança de caminho, uma mudança de direção, ele tem que fazer obras, ele tem que ter comportamentos e atitudes, agora, que comprovem a sua conversão. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Aquele que cometia prostituição não prostitui mais. Aquele que era idólatra agora ele não é mais idólatra, agora ele só adora a Deus. E agora ele vai fazer boas obras. Ele só pensava nele, ele era egoísta, ele só pensava em si, ele só olhava o umbigo dele, ele só pensava na necessidade dele, ele não olhava o outro que está com fome, o outro que está sem roupa, o outro que está sem água. Agora ele pensa no outro, agora ele é altruísta,
Agora ele não é egoísta. Agora ele não pensa só nele. Agora ele também se preocupa com o bem-estar do coletivo, o bem-estar da igreja. Agora ele pensa no vizinho, no próximo, que está em necessidade, que está em dificuldade, e ele agora quer ajudar. É obras dignas de arrependimento, que comprova que você é uma nova pessoa, que você é uma nova criatura. Em Tito, capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz isso, que aqueles que crê têm que praticar obras dignas da sua conversão, do seu arrependimento. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Aqueles que creem em Deus, eles professam que creram no Senhor, que se arrependeram dos seus pecados e creram que Jesus é Senhor e Salvador da vida dele. Aí quem afirma essas palavras, quem então afirma isso, então ele tem que entender o seguinte: ele agora vai ter que se comportar diferente. Ele agora vai ter que andar diferente. Ele não vai poder mais andar praticando obras indignas, obras erradas. Agora ele tem que andar praticando boas obras, obras dignas do seu arrependimento. É um monte de crente que se converte aí, mas não para de fazer coisa errada. É um monte de crente aí, um monte de crenta que se converte, mas continua uma fofocada, uma inventação de mentira, uma inventação de conversa fiada que promove discórdia, promove indiferenças no seio da igreja. É crentaiada que crê em Jesus, professa que crê em Jesus, mas não muda de comportamento, não muda de caminhar, não muda a forma de se comportar. Quer andar em pecado. Fala que é de Jesus, mas quer andar em pecado. Quer andar aí fazendo o que não pode, andar aí fazendo o que é errado. Se você é assim, aprenda que o Senhor Deus não gosta disso não. Sinta-se despertado aqui nessa lição para parar. Se você se converteu a Cristo, para de fazer obras de pecado. Obras erradas, obras de quem ainda não creu em Jesus. Pratique obras dignas de arrependimento, um novo caminhar, um novo agir, um novo proceder. Faz o que é certo. Vamos continuar a nossa leitura e diz bem assim no versículo 21. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Eles não querem me matar porque eu estou fazendo algo errado, não. Eles não querem me matar porque eu estou fazendo algo errado, algo em discordância com a lei de Deus. Não, eles querem me matar porque eu estou pregando o evangelho. Porque eu estou falando que Cristo é o Messias. Cristo é o enviado de Deus que os profetas pregaram, que os profetas anunciaram, e Cristo morreu e ressuscitou. Ele não ficou morto, não. Outros homens morreram e ficou morto. Os ossos deles estão no cemitério até hoje. Quer um exemplo? Maomé. O grande Maomé, um homem mortal, um homem corruptível. Morreu e os ossos dele estão até hoje lá, sendo vigiados lá em Meca. Até hoje os ossos de Maomé estão lá, senão até roubam os ossos dele. É humano, morreu e acabou. Morreu e não pode fazer mais nada. Morreu e não te ouve mais, morreu e não fala mais com você, morreu e não sabe mais de nada. Cristo não, ele morreu e ressurgiu. Morreu e ressuscitou. E nós vamos ler ali que ele ressuscitou, e segundo a palavra, ele é o primeiro dos que ressuscitou dos mortos para não morrer nunca mais. Lázaro morreu, ressuscitou, mas depois morreu de novo. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, o jovem ressuscitou, mas depois, não sei com quantos anos, ele morreu de novo. Jesus é o primeiro dos que morreu, ressuscitou e não vai morrer mais. O crente que crê em Jesus vai crê em Jesus, e ainda que ele estiver morto, ele vai ressurgir, vai ressuscitar e vai subir e encontrar com Cristo nas nuvens. Mas nós não estamos ainda nesse versículo não. Vamos para o versículo 21. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Então, Deus ajudando ele, então até aquele momento ele ainda estava vivo. Estava falando com Agripa, falando com o rei, pregando para o rei, né? Vamos prosseguir aqui que nós vamos falar sobre isso. Permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Olha que coisa magnífica. Paulo está pregando diante de um juiz. Paulo está diante de um rei. Paulo está ali na frente de um juiz. Uma grande personalidade. Uma pessoa grande. Ele não era um qualquer. Ele não era um moribundo qualquer. A gripe não era um... A gripe... eu falei a gripe. A gripe tá ruim. A gripe não. Sai disso. Agripa não era uma pessoa qualquer. Não era uma pessoa... insignificante.
era o juiz que Paulo estava diante dele. E ali o que nós estamos vendo? Dando testemunho. Paulo estava testemunhando. Paulo estava sendo uma testemunha. Estava sendo um pregador. Estava sendo um missionário. A lição de domingo vai falar isso. Paulo missionário. Paulo ali estava sendo testemunha. Estava pregando diante de um rei, Agripa. E é o que ele está falando aqui. Dando testemunho tanto a pequenos, pessoas ali, um lavrador qualquer, um catador de reciclagem qualquer, pregando a uma pessoa humana, um serviçal, um servo, um escravo qualquer. Paulo prega para o escravo. Paulo não pregou para Onésimo? E Onésimo, um escravo, não creu na palavra que Paulo pregou para ele? E então Paulo não enviou ele de volta a Filemon? Paulo pregou para um escravo. Um escravo é o quê? Não é dono de nada, e não é senhor nem no nariz dele. O escravo não é nada, né? Insignificante, aparentemente. Paulo pregou a um escravo, a pequenos, e pregou a grandes também, ali, diante do rei Agripa. Foi exatamente o que Deus disse a Ananias no capítulo 9, no versículo 15. Deus então revelando a Ananias que Paulo, era um escolhido, era um vaso, um instrumento separado, um vaso escolhido para levar a palavra, o evangelho a pessoas, a reis, aos gentios, a reis, pessoas grandes, de grande influência. Paulo foi escolhido para pregar para grandes e pequenos. Ele tinha conhecimento para isso, ele tinha fluência para isso, ele tinha currículo para isso. E ele agora pregando para Agripa. Ele evangelizando a Agripa. Você percebe aí que Paulo está evangelizando um rei, evangelizando um juiz que estava ali para julgar ele. E a nossa lição para ali no versículo 23, mas se você prosseguir, você vê que ali para frente, Paulo fala assim: você crê nos profetas, rei Agripa? Eu sei que você crê. O rei Agripa, então, se sentindo encurralado, fala: Paulo, daqui a pouco você quer me convencer a eu me tornar um cristão. E Paulo fala: se eu puder, não só você, como todo mundo que está me ouvindo. Paulo prega para um rei. E nós, às vezes, não pregamos nem para o nosso vizinho. Nós não pregamos nem para os nossos parentes. Nós não pregamos para ninguém. Isso devia doer em nós. Devia doer em nós. Porque nós temos que ser testemunhas. Nós temos que pregar. E não me vem com esse papo que não tem dom, não. Não me vem com essa conversinha mole. Eu não tenho dom. Não me vem com esse papo, não. Porque você tem meios para pregar o evangelho. Pega um folheto, entrega um folheto. Não precisa abrir a boca. Você não precisa abrir a boca, já que você tem a língua pesada, já que você é gago, já que você é mudo, já que você sei lá qual é o problema, que sabe falar tanta coisa ruim, sabe falar tanta asneira, mas não sabe pregar Jesus. Não precisa abrir a boca. Pega um folheto, entrega esse folheto, entrega ele. A pessoa que lê esse folheto vai ser evangelizada. A pessoa que lê esse folheto vai ouvir a palavra. E nem isso. Eu falei na lição de ontem, Paulo projetou pensamentos malignos de perseguir e matar cristão. E ele logo pôs em prática o que ele pensou. Ele projetou e logo ele pôs em prática. E nós não projetamos nada para pôr em prática, para o bem. Não é matar e nem perseguir ninguém. É planejar, projetar coisas úteis, coisas boas. Nós não projetamos nada. Nós não programamos nada. Não planejamos nada. Não sei porquê. Qual é o problema? Qual a dificuldade? Tem como você me responder? Qual é a dificuldade que você não consegue programar, planejar uma coisa útil, uma coisa boa para o evangelismo, para a divulgação da palavra de Deus? Você está sendo desobediente? Tá? Eita, a lição de hoje fala que Paulo não foi desobediente. E você está sendo desobediente? Cuidado, irmão, cuidado. Se você tem que falar, fala. Se você tem que pregar, pregue. Fala e não te cales. Deus vai te cobrar. Ele vai te cobrar. E não vem com papo furado que não tem dom, não. Não vem com essa historinha pro meu lado, não. Quem não tem dom pode fechar com quem tem dom e levar quem tem dom lá para pregar. Tá? Quem não tem dom pode conversar muito bem com o irmão que tem dom. Aqui, você tem dom de pregar? Que bom. Vamos lá visitar meu vizinho? Eu marquei com meu vizinho uma visita para amanhã. Qual hora você pode ir lá, hein? Você pode ir lá 5 horas? Você pode ir lá 6 horas? Ou você não consegue nem fazer isso? Você não consegue nem combinar com o vizinho, combinar com quem tem dom e levar ele? Você não consegue isso também, não. Mas pecar você sabe, não sabe? Pecar você consegue. Você consegue assistir o filme? Consegue? Você consegue acompanhar a Copa do Mundo? Você consegue?
Consegue acompanhar todos os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo? Ah, você consegue! Tem coisa que você consegue! O que é do seu interesse, você consegue, né? Você tem dom. Aí você não é gago não, né? Aí você não é mudo não, né? Você consegue conversar no trabalho sobre a liderança do Brasileirão? O Flamengo é campeão, o Flamengo ganhou o Cariocão. Você consegue conversar lá no seu trabalho que o Palmeiras é vice-líder? Que o Palmeiras tem mundial? Ah, consegue, né? Aí você não é mudo não, né? Aí você não é gago não, né? Aí você consegue entregar um folheto a uma pessoa num ônibus, numa fila de banco, numa rua, numa calçada. Você consegue? Você tem dom? Porque em relação ao evangelho não fala nada. Mas falar asneira, fala com a beleza. Falar mentirada, fala com a beleza. Falar de time, falar do Brasil, fala com a beleza. Só de Deus que não tem dom. Incrível. Só de Deus que não tem dom não. Então aprenda. Leva quem tem dom, mas prega pro seu vizinho, prega pra sua família, prega pra sociedade. Dá seus pulos, dá seu jeito. Não seja desobediente. Não seja desobediente. Paulo falou que não foi desobediente, nós também não podemos ser. Versículo 23, para finalizar nossa lição de hoje. Isto é, que o Cristo, o centro da mensagem de Paulo, não era ele, não era a ideia dele, não era a teoria dele, não era a teologia dele. O Cristo era o tema de Paulo. O Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Paulo então agora executa o seu ministério, executa ali o chamado dele. Ele foi um vaso escolhido, um vaso separado, e ele está ali agora fazendo valer isso. Ele está sendo esse vaso, está sendo esse instrumento. Nós não podemos ser instrumento do mal, não podemos ser instrumento do pecado. Citei no início aqui do nosso vídeo vários pecados: prostituição, fofoca, ira, porfia, dissensão, ganância, avareza. Citei vários pecados aqui. Nós não temos que ser instrumento e vasos do mal, para o mal. Nós temos que ser o vaso escolhido para o bem. Temos que ser instrumentos para o bem. E o centro da nossa mensagem tem que ser Cristo. Cristo devia padecer. Ele devia nascer aqui e sofrer o que ele sofreu. Padecer o que ele padeceu. Ele devia vir aqui e sofrer a afronta que ele sofreu. Morrer numa cruz, ser pregado, cravos em suas mãos, cravos nos pés, coroa de espinho na cabeça, ser cuspido no rosto. Cristo devia padecer. Isso estava escrito lá no Velho Testamento, Isaías 53. Ele devia morrer e devia ser sepultado ainda, contado com os pecadores. Mas ele não ficaria morto, ele não seria detido, mas a força do mal não ia prevalecer contra ele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele iria vencer a morte. E aqui Paulo disse: Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição. Cristo era a mensagem dele. Eu estou batendo nessa tecla aqui há muitos dias. Em várias lições da nossa revista, eu estou batendo nessa tecla. O centro da nossa mensagem tem que ser Cristo. E não pregar temas, pregar assuntos que não seja Cristo. Pregar assuntos no slide, pregar vários slides que não é Cristo, que não é salvação, que não é vida eterna, que não é Jesus. Por que pregar o que não é Cristo? Me explica, irmão. Por que trazer todos os assuntos possíveis e não trazer Cristo? Um tema: Cristo salva, Cristo padece, Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. E quem crer nele tem a vida eterna. Quem crer nele é salvo. Quem crer nele tem a salvação. Ele disse isso em João 6,47. Está escrito isso em 1 João, capítulo 5, verso 13. A vida eterna é crer em Cristo. Cristo é a salvação. Por que a dificuldade em pregar isso? Me fala, me explica, me convence. Eu sento para ouvir a explicação. Mas tem que ser uma explicação convincente, uma explicação lógica. Por que pregar de tudo e não pregar Cristo? Pregar Moisés, pregar Elias, pregar Velho Testamento. Velho Testamento, meu amigo, é o que mais sabe pregar. Velho Testamento falou que é Salmo, falou que Abraão fica horas e dias pregando sobre o Velho Testamento. Pregar sobre Jesus, não. Por que não? Por que eu
mensagens sendo cristocêntricas, mensagens falando de Jesus. Por que eu não vejo pregações focadas em Cristo? Jesus o centro, Jesus aquele que salva, aquele que dá vida. Porque muitos se dedicam a vários temas, vários assuntos e não pregam Jesus. O Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição. O tema aqui do apóstolo Paulo era Cristo. O assunto é Cristo. E por causa de Cristo, queriam matar ele. Queriam prender ele, porque o tema dele, o assunto dele era esse aqui, que ele estava falando com o rei Agripa. E hoje ninguém quer te matar se você falar de Cristo, ninguém vai te prender se você falar de Cristo, ninguém vai te agredir se você falar de Cristo, pelo menos aqui na nossa região. Espírito Santo, capital Vitória, Rio de Janeiro, capital do Rio, capital São Paulo. Pelo menos aqui. Em alguns lugares é possível você sofrer perseguição se falar de Cristo. Irmão Ribamar mesmo conta que lá com os índios tem tribo que não quer que você interfira na religião deles e tem tribo que não deixa você entrar no território deles. Tem tribo que quer que você dê a volta, mas você não pode passar no território deles. Eles não querem Cristo. Mas e você está sofrendo perseguição? Tá? Você que ouve essa mensagem, você está sofrendo prisão e está sofrendo ameaça de morte se pregar Cristo? Aí é difícil mesmo. Mas se você não está sofrendo ameaça, por que não prega Cristo? Por que você fica mais de hora na igreja, passando slide, pregando temas que não é Cristo? Eu estou falando aqui nas nossas lições. Se você ver nossas lições, tem mais de 4 semanas. Mais de 4 semanas que os temas rodam no tema Cristo, Jesus, Cristo, a morte de Cristo, Cristo, o Evangelho, a palavra, Cristo, Cristo. Tem mais de 4 semanas. É só você olhar aqui no nosso canal, nas nossas lições, você vai ver que o foco, o centro das mensagens era Cristo. E hoje é o quê? É tudo menos Cristo. Eu lancei um desafio para você ir no culto na igreja, anotar o que o pregador iria pregar domingo à noite. Você fez isso? Você anotou? Qual é o tema que o pregador da sua igreja pregou no domingo à noite? Eu falei que ia duvidar. Eu falei que duvidaria se ele pregasse em Cristo. Se o assunto da mensagem dele fosse Jesus Cristo. Eu falei que duvidava. E aí? Você estava disposto a provar que eu estava errado? Você está disposto a me provar que eu errei e que o pregador da sua igreja pregou sobre Cristo? Que o tema da mensagem domingo passado na igreja foi Jesus Cristo? Você me mostra isso? Você me prova isso? Tô doido você me provar isso, porque eu tô doido pra estar errado. Eu quero estar errado. Eu não quero estar certo, não. Eu quero estar errado. Eu falei que os pregadores de hoje não pregam Jesus. E eu quero estar errado. Eu quero que você me mostre que está pregando sim. Que o seu pastor, que a sua igreja, o pregador pregou em Jesus sim. Que eu vou ficar feliz de estar errado. Eu vou gostar de estar errado. Eu quero estar errado. Eu quero falar isso e saber, Júnior, você está errado. Você falou que os pregadores não estão pregando Jesus. Então, aqui ó, o pregador da minha igreja, ó, pregou Cristo. Pregou arrependimento do pecado. Ele falou para se arrepender dos pecados e se converter. Ele falou que Jesus salva. Ele falou que Cristo redime o homem, que Cristo regenera, que Cristo lava. Ele pregou Jesus. E Júnior, você falou que não tem pregador hoje que está pregando isso. Júnior, você errou. Me fala isso, que eu quero estar errado. Eu não quero estar certo. Eu quero falar e estar errado no que eu falei. Porque a chance de eu ter falado certo é muito. A chance de eu ter falado e ter acertado é grande. Pregadores não estão pregando Cristo. Estão pregando a si próprio, pregando a si mesmo, pregando suas ideias, pregando dogmas cristãos, pregando teorias, pregando ponto de vista, pregando denominação. Estão pregando tudo, menos pregando Cristo. E Paulo, na lição de hoje, está aqui. O que ele falava aqui no versículo 23? Ó rei Agripa, a minha denominação é a certa. É isso? Ó rei Agripa, eis que a doutrina da minha igreja, a doutrina dela é a única certa. Cristo devia padecer, sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ressuscitar para a glória, ressuscitar para ter o corpo glorioso transformado e não morrer nunca mais. Cristo, o assunto é Cristo. Por quê? Eu quero uma resposta. Porque hoje pregadores não pregam Cristo. O arrependimento do pecado e a fé em Jesus e crer em Cristo como Salvador. Eu lanço o desafio de novo essa semana.
Mais uma vez, eu prorrogo o desafio. Se agora, nesse próximo domingo, o pregador da tua igreja, o escalado, o presbítero, sei lá quem, pregar, se ele vai pregar Cristo, se ele vai pregar o arrependimento do pecado e crer em Cristo, a fé em Jesus, arrepender e crer, aceitar Cristo como Salvador, e assim o homem tem a vida eterna. Eu prorrogo o desafio. O pregador do próximo domingo vai pregar. Vamos ver o tema que ele vai colocar no slide. Vamos ver o tema que ele vai colocar lá. Vamos ver qual personagem do Velho Testamento ele vai escolher para pregar domingo. Cada domingo é um personagem do Velho Testamento diferente. É só Velho Testamento. Só Velho Testamento. Vamos ver qual personagem do Velho Testamento ele vai pregar domingo. Aí me conta. Ele fala de Abraão, ele fala de Adão, ele fala de Moisés, ele fala de Elias, ele fala de Eliseu. Ele fala de Daniel, ele fala de vários outros profetas. Ele prega do rei Davi. Ih, rei Davi então, se deixar ele fica o resto do ano. Ele fica até dezembro pregando de rei Davi. E Cristo salva, e arrepende do seu pecado, aceita Jesus como Salvador. E isso, ele consegue pregar até domingo que vem? Isso. Tem uma dificuldade, pregar Cristo é uma dificuldade nos nossos dias. Muito difícil. Você liga a televisão, o pregador, o bispo, o apóstolo que está pregando na televisão, prega Velho Testamento. Prega personagem do Velho Testamento. E não prega, arrependei-vos e convertei-vos. E não prega, aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Só Cristo, só tu tens palavras de vida eterna. Não, aí não. Mas pregar Davi, rei Davi, o desafio tá prorrogado, hein? Eu lanço o desafio aqui. Quero ver se domingo que vem o pregador escalado da tua igreja vai pregar de Cristo. Se ele não prega, Paulo pregava. Se ele não prega, Filipe pregava. Se ele não prega, Pedro pregava. João pregava. Paulo disse a Agripa, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição. Meu amado, que Deus te abençoe e te enriqueça com a sua graça, com o seu poder, que Deus venha estar te capacitando com a sua santa palavra e que você possa aprender cada dia, ser um testemunha, ser um missionário, ser um evangelista, entregar folheto, pregar, convidar os descrentes aí no culto, na igreja, na casa de oração. E como Paulo, como a lição de hoje disse, não ser desobediente. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.